Falar sobre os avanços e recuos das políticas de educação pública, a reforma do ensino médio e suas implicações para a produção do conhecimento e educação profissional, creio que é uma temática extremamente relevante para esse momento de criação, de aula inaugural do Polo IF Goiano Campus Morrinhos do Prof. EPT, principalmente diante do contexto nacional que nós nos encontramos, numa fase de extrema regressão social na sociedade brasileira, de ataque aos direitos conquistados pela classe trabalhadora, principalmente pela classe trabalhadora mais empobrecida deste país. E produzir conhecimento que vise a formar formadores, que é disso que se trata, a pós-graduação em estrito senso, na área de ensino, na área de educação, ela forma formadores. É essencial, porque nós estamos diante de uma disputa muito grande por um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade que, por um lado, se propõe inclusivo, se propõe de garantir direitos a todos, e dentre esses direitos a educação, e um projeto extremamente regressivo e excludente, que quer, ao invés disso, retirar os direitos arduamente conquistados pela classe trabalhadora ao longo do tempo. Bem, reiterando esses agradecimentos e agradecendo à instituição como um todo, ao reitor aqui presente, ao diretor do campus, a presença de todos e de todas que estão aqui, aos colegas professores, servidores técnicos administrativos e principalmente aos novos mestrandos, nós passamos então à nossa discussão. A nossa discussão ela tem um pressuposto. O pressuposto é o seguinte: a defesa de uma educação que seja pública, gratuita, laica, igualitária para todos, de qualidade socialmente referenciada e estatal, e, portanto, garantida à população diretamente pelo poder público, e não por meio das chamadas parcerias público-privadas, tão de moda nos tempos que correm. Esse projeto de educação, que eu denomino de projeto de educação emancipatória da classe trabalhadora, ele está estreitamente vinculado a um projeto de formação dos formadores, porque nós só conseguimos ter um projeto educacional dessa magnitude se os professores, se os formadores tiverem sintonia com esse projeto. E para o que os formadores, os professores tenham sintonia com esse projeto, é necessário que os formadores dos formadores tenham sintonia com esse projeto. Portanto, estamos diante de uma engrenagem complexa e que, para nós incidirmos de forma positiva sobre ela, é fundamental termos programas como este, que hoje se inicia no polo do IF Goiano Campus Morrinho, voltado para formar formadores, formar pesquisadores, formar professores do campo da educação profissional. E tendo a educação profissional não como um apêndice, não como algo vinculado estreitamente e estritamente aos interesses do mercado, mas a educação profissional como um direito, a educação profissional como parte da educação básica da população brasileira. Para fazer essa discussão, nós pensamos no seguinte sumário: uma discussão introdutória para situar qual é a disputa que nós temos na nossa sociedade, quais são os projetos que estão em disputa, qual é o projeto hegemônico e qual é o projeto que se pretende contra-hegemônico e, portanto, se opõe a esse projeto que está no poder. E, diante disso, qual é o papel da educação, tanto para o projeto hegemônico, como para o contra-hegemônico? O que significa a educação para o projeto de sociedade que a gente tem hoje na sociedade brasileira? E o que significa a educação para o projeto que se quer para a sociedade brasileira? A partir disso, daí a gente situa, diante disso, se nós temos um projeto alternativo ao que está aí, e temos um papel para a educação nesse projeto alternativo, qual é então o conteúdo do projeto de educação que nós denominamos de projeto de educação emancipatória
da classe trabalhadora. Situado, então, o projeto, nós passamos a discutir. Se o projeto é esse, nessas lutas, nessas disputas, nas últimas décadas, o que é que vem acontecendo? E aí eu faço um recorte a 2 períodos, principalmente. Tendo como mediação o período dos anos 1990, mas uma rápida mediação, nós queremos discutir o que foi que aconteceu no período de 2003 a 2016, que é o período que nós denominamos de período em que houve avanços e retrocessos, né? Nessa constante disputa entre os interesses da classe trabalhadora e os interesses da classe detentora dos meios de produção, o que aconteceu no período de 2003 a 2016? Que avanços nós tivemos e que retrocessos nós tivemos? E depois, o período atual, a partir de 2016, a partir do golpe que houve com a derrubada do governo, como um passo necessário. A finalidade não era derrubar o governo, a finalidade era perpetrar um golpe contra a sociedade brasileira. E é nesse contexto que nós estamos agora, um contexto de golpe contra a sociedade brasileira, no qual o golpe contra o governo foi um passo necessário. E aí nós saímos de uma fase de avanços e retrocessos para uma fase que eu estou caracterizando como fase de avanço dos retrocessos. É nessa fase que nós estamos. Acabaram-se os avanços e as contradições em que nós dávamos 2 passos para frente e 1 para trás, ou às vezes 1 para frente e 2 para trás, e agora só tem passo para trás. Nós estamos diante, claramente, de uma extrema regressão social e de um avanço dos retrocessos. Para, finalmente, a gente discutir, diante de todo esse quadro, qual é o sentido da pós-graduação, estrito sensu, em educação profissional e tecnológica. E aí, a gente finaliza a nossa discussão. Bem, no primeiro ponto, projetos societários em disputa e o papel da educação, nós temos claramente, não a nível apenas nacional, mas a nível mundial, um grande projeto hegemônico, que é o projeto cuja centralidade está na dimensão econômica. É o projeto do capital, o projeto do capitalismo neoliberal. Nesse projeto, a centralidade é a dimensão econômica. E ela tem um mecanismo cujo objetivo é garantir a centralidade da dimensão econômica, que é o mercado. Então, tudo funciona pelo mercado, para o mercado e pelo mercado. E para atender o mercado, para que o fortalecimento do mercado garanta a centralidade na dimensão econômica. Nesse contexto, nós, seres humanos, deixamos de ter centralidade e somos apenas uma engrenagem nessa peça. E, dessa maneira, a educação tem um papel muito claro. Qual é o papel da educação? Formar para o mercado. Formar para o mercado. Não é formar para a autonomia humana, para a emancipação humana, para a transformação da sociedade em uma sociedade justa. Não. É formar para atender a demanda desse mercado. Porque o atendimento à demanda desse mercado que garante a centralidade na dimensão econômica. E a centralidade na dimensão econômica prescinde, inclusive da própria natureza. Porque nós temos um sistema, atualmente, extremamente destrutivo da própria natureza. Então, ele é contraditório, porque é um sistema que se forja para decretar o próprio fim da humanidade. Porque nos passos que nós vamos do ataque à natureza, nós vamos destruir a natureza e não tendo natureza não existe humanidade. Então, qualquer voz que se levanta criticamente em relação a esse projeto de sociedade é logo colocado como alguém ou alguma entidade ou alguma instância ou algum segmento que está contra o progresso. Que progresso é esse que nós temos? É o progresso que gerou, por exemplo, a catástrofe provocada pela Samarco, o ano passado, e que destruiu grande parte do Vale do Rio Doce. Destruiu a natureza e matou pessoas. E tudo isso em nome do progresso. Essa é a síntese dessa sociedade que a gente tem,
desse poder hegemônico central que a gente tem na sociedade e em escala planetária. E esse projeto diz que para a educação interessa formar pessoas que façam essa engrenagem formar o melhor possível, funcionar o melhor possível, independentemente do que acontece com a qualidade de vida das pessoas. É um projeto, é um modelo extremamente concentrador de riquezas, a gente sabe disso, mas qualquer discussão que haja no sentido de questionar essa lógica, ela é colocada logo como alguém, ou alguma entidade, ou alguma instituição que está contra o progresso. Mas nós temos um projeto alternativo, o projeto de uma outra sociedade possível. É um projeto contra-hegemônico, cuja centralidade, ao invés de estar na economia, está no ser humano. Tá? E aqui é preciso a gente pontuar muito bem uma coisa, por quê? Porque os críticos dos críticos, os críticos da teoria crítica, dizem que esse é um projeto diletante, porque despreza a economia. Não é verdade. A economia sempre foi e será muito importante em qualquer modelo de sociedade, seja a sociedade primitiva, a sociedade feudal, a sociedade escravocrata, a sociedade capitalista ou a sociedade socialista, se um dia houver. O problema não é desprezar a economia. O problema é tirar o centro da economia, tirar a centralidade, deslocar a centralidade da economia para o ser humano. Afinal, quem está a serviço de quem? O ser humano da economia ou a economia do ser humano? Tá? Então, essa é a questão. Não se trata de desprezar a economia. Da mesma maneira que não se trata de desprezar a economia enquanto projeto societário maior, o projeto da educação para esse modelo alternativo, cuja centralidade está na dimensão humana, é um projeto que não despreza a formação científica, técnica, tecnológica das pessoas. Apenas ela não é suficiente sozinha para dar conta desse projeto alternativo. O papel da educação nesse projeto societário alternativo é o sim de formar pessoas com conhecimento científico, competência técnica, conhecimento tecnológico, mas que, além disso, consiga compreender a correlação de forças existentes na sociedade, consiga compreender a relação do seu campo específico com os demais campos do conhecimento e com a sociedade em geral, para que a partir daí ele possa se situar e ter elementos para autonomamente decidir: eu vou atuar fortalecendo o projeto vigente ou eu vou atuar em oposição a esse projeto vigente. A partir desse conhecimento, dessa autonomia e dessa perspectiva emancipatória de formação. É disso que a gente está discutindo. Então, são esses os projetos. Não adianta dizer que o projeto alternativo é um projeto que despreza a economia e que quer formar pessoas que saibam apenas fazer a crítica sem ter uma competência e um conhecimento técnico. Não se trata disso. Até mesmo porque nós, classe trabalhadora, na sociedade capitalista, que é dela que temos que falar porque é dela que vivemos de vender a nossa força de trabalho. Quer gostemos da ideia ou não, mas é isso. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Ou diretamente para os detentores do meio de produção, para o dono do capital, ou para o Estado. E tanto o Estado como os detentores do meio de produção, os donos do capital, só vão comprar a mercadoria, mão de obra, que lhe interesse. Portanto, e o que interessa a quem está comprando essa mercadoria, mão de obra, é a capacidade, é o conhecimento, é a capacidade de transformar essa força de trabalho efetivamente em trabalho. Portanto, formar pessoas que tenham a capacidade de ser muito críticas, analíticas, mas que não tenham conhecimento técnico específico em alguma área, não é contribuir para a autonomia dessas pessoas. Porque elas não têm como se inserir, porque ninguém vai querer comprar esse tipo de força de trabalho. Percebe? Então, a formação emancipatória que a gente está falando, ela tem que unir, sim, o conhecimento científico, técnico, tecnológico, mas ter a clareza de que apenas esse conhecimento não dá conta desse projeto de sociedade. Porque é necessário
compreender essa sociedade, as correlações de forças nela existentes, a relação daquele conhecimento no qual eu estou me formando com as demais áreas de conhecimento, com a sociedade em geral, e como é que eu posso, diante disso, atuar de forma autônoma e emancipada. Então, esse é o pano de fundo de toda a nossa discussão, e é essa a disputa que nós temos de maneira muito clara a nível planetário e no Brasil também. E no Brasil, numa fase terrível, porque é uma fase regressiva, onde nós tivemos alguns avanços no passado mais recente, nos últimos 13 anos aproximadamente, e agora todos esses avanços estão sendo retirados de uma forma inaceitável, de uma forma truculenta, por um governo, além de tudo, ilegítimo, que nem voto teve, né? Mas, então, a pergunta que a gente faz é, ora, se o que nós estamos defendendo é um projeto de educação emancipatória da classe trabalhadora, qual é o conteúdo desse projeto? Qual é o conteúdo dessa tal formação emancipatória da classe trabalhadora? E aí eu vou partir de uma reflexão de um grande teórico brasileiro que, infelizmente, faleceu há pouco mais de 2 anos, o Leandro Conde, que ele diz o seguinte, e eu vou ler porque é muito interessante, depois eu comento. Ele diz o seguinte, ó, toda a sociedade vive porque consome. Para consumir depende da produção, isto é, do trabalho. Toda a sociedade vive porque cada geração nela cuida da formação da geração seguinte e lhe transmite algo de sua experiência. Educa. Não há sociedade sem trabalho e sem educação. Tá? Não existe sociedade sem trabalho e não existe sociedade sem educação. Ora, se não existe sociedade sem trabalho, nem existe sociedade sem educação, a pergunta que nos cabe é, para essa perspectiva formativa que a gente está falando, da perspectiva emancipatória da classe trabalhadora, como é que a categoria trabalho deve aparecer nos processos formativos? E aqui é necessário fazer um parênteses para falar um pouco sobre a importância e, ao mesmo tempo, os limites do papel da educação escolar, né? É que a formação do ser humano, ela não ocorre apenas no ambiente escolar, ela ocorre em todos os espaços de sociabilidade humana. Inclusive, nós, seres humanos, passamos mais tempo fora da escola do que na escola. Então, o peso da escola, ele é importante, mas ele não é absoluto. Aí a gente pode dizer, porque a gente se forma na família, no trabalho, no clube, na igreja para quem é de igreja, em outros espaços religiosos para quem é de outras religiões, em clubes, em todos os espaços nós estamos nos formando, inclusive na escola. Aí a gente pode dizer, ora, mas se a gente se forma em todos os espaços, a escola perde poder e perde importância. Ao contrário, esse espaço da escola se torna mais importante ainda, porque é o único espaço onde, pelo menos do ponto de vista teórico, todos deveriam ter direito de estar, e, portanto, é um espaço onde há uma possibilidade por se disputar por um projeto de formação humana e por um projeto de sociedade. Tá? Então, ao invés disso diminuir a importância da escola, aumenta a responsabilidade da escola. Com o que é que a gente vai estar trazendo para esses sujeitos que vêm para a escola para ter a sua formação sistematizada? Mas tendo claro essa limitação, de que a escola sozinha não determina a concepção de mundo que os sujeitos vão ter, porque essa concepção de mundo, ela permeia todos os espaços pelos quais nós transitamos. E nós estamos numa sociedade que é uma sociedade capitalista neoliberal. Então, se nós discutimos aqui dentro da escola e fazemos a crítica a essa lógica, quando o sujeito sai daqui, que chega na esquina, ele vê um cartaz, eu não sei se tem muito aqui em Morrinhos, mas isso é espalhado pelo Brasil todo. Conclua o seu 2º grau em 15 dias, não diz o preço não, mas diz o telefone de qual é o preço, reconhecido pelo MEC. É o que transforma a educação em mercadoria. Aí a outra faixa diz, isso é muito comum nas empresas privadas de educação,
que trabalham com a educação superior, principalmente, que diz assim: faça seu curso aqui por apenas R$ 169,00 por mês, à distância, e garanta a sua empregabilidade. Tá? Então, é isso que está, ideologicamente, são as mensagens que estão em todos os nossos espaços de sociabilidade. Então, disputar com isso não é fácil. E a gente só consegue disputar se tiver um projeto muito claro de formação humana. Tá? Bem, então, diante da pergunta, né, como a categoria trabalho deve aparecer, evidentemente, vou falar aqui a partir dessa lógica da perspectiva da formação emancipatória, e a partir de autores como Marx, Engels, Gramsci e autores contemporâneos brasileiros também, assume-se o conceito de formação humana integral, omnilateral, politécnica ou escola unitária de Gramsci, que, a partir da síntese desses autores, a gente pode dizer que essa formação, ela se assenta em 3 princípios fundantes. Primeiro, ter como eixo estruturante o trabalho, nessa perspectiva emancipatória que a gente está falando, a ciência, a tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis do ser humano, da formação humana. A tecnologia assumida como uma construção social e não a tecnologia como um produto que se fabrica para que nós sejamos apenas consumidores, tá? É preciso compreender que a tecnologia, desde sua origem, é marcada por interesses. E nós, seres humanos, não podemos entender e admitir e aceitar que somos apenas consumidores daquelas tecnologias mais modernas, que são criadas com tempo de vida curto, para que se acabe e a gente compre outra. Então a gente precisa questionar, e olha que nós estamos numa instituição que a tecnologia tem centralidade. Nós precisamos ter em nossos projetos, né, nossos projetos político-pedagógicos, nossos projetos de pesquisa, a discussão sobre o uso e a produção de tecnologias sociais. É uma questão essencial, e isso precisa estar presente no currículo, para que os nossos estudantes saibam que a tecnologia não é isso que está sendo dito. A tecnologia é muito mais ampla do que isso que está sendo dito e tem um sentido muito maior para a sociedade. O problema é que o capital se apropria não apenas da tecnologia, mas da ciência também, e subordina a produção científica e tecnológica não para os interesses da humanidade, mas para os interesses de produzir mercadoria, para fortalecer aquela lógica que a gente colocou no início. E uma outra questão é que a centralidade desse projeto formativo, ela precisa estar nos sujeitos e em sua relação com o conhecimento. Portanto, quando a gente vai pensar na educação de uma maneira geral e na educação profissional, e aqui me dirijo principalmente aos mestrandos e aos colegas docentes, pensar os nossos projetos de pesquisa, pensar produtos para a educação profissional, porque o mestrado profissional tem essa característica, além da dissertação, vocês vão produzir produtos, né? A pergunta que a gente precisa fazer na produção desses produtos não é que competência o mercado exige para um determinado posto. Essa pergunta é curta. Não é que ela não faça parte, mas ela é curta. A pergunta que a gente precisa fazer é: que conhecimentos são constituintes da formação integral do sujeito? Um sujeito que tenha conhecimento científico, técnico, tecnológico e seja crítico, autônomo e emancipado, ou seja, um sujeito que conheça a sociedade onde ele está inserido, suas mazelas, suas disputas, as correlações de forças existentes. Isso não prescinde, repito, do conhecimento técnico, científico, específico de uma determinada área. Então, se é esse o projeto de sociedade que a gente tem, a gente faz a seguinte pergunta: diante dos projetos em disputa e da concepção de formação humana que a gente vem defendendo, quais são os movimentos mais recentes em nossa sociedade? Tanto do ponto de vista da sociedade como um todo, como na educação. O que é que vem acontecendo na sociedade brasileira nas últimas décadas e particularmente na esfera educacional? E aqui eu faço uma rápida mediação com os anos 90 para chegar nos anos 2000 e no ano de 2017.
Nós vamos aos anos 90, e os que estávamos por aqui, né, na rede federal nos anos 90, sabemos o que passamos. Sabemos muito bem o que passamos. Né, Henrique? Sabemos muito bem o que passamos. Nos anos 90, foi o ano em que o Estado brasileiro foi vendido, ou melhor, doado, ou vendido em promoção para a iniciativa privada, né? Os bancos estatais, as concessionárias de energia elétrica, o sistema Telebrás, tudo, os bancos, tudo foi repassado a preços módicos para o capital. Foi a privatização do Estado brasileiro dos anos 90. Nesse processo de privatização, ela também se estendeu ao campo da educação. E ao lado da privatização veio a tentativa de matar por inanição as instituições públicas. Nesse contexto, as instituições como as então escolas técnicas em fase de transição para a Cefet e as universidades foram sufocadas. A instituição que eu trabalho, à época, transição de ETFERN, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, para Centro Federal da Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, escolhia no mês se ia pagar energia ou se ia pagar água, ou telefone. Não tinha recurso nenhum, 8 anos sem reajuste salarial para todos nós, e sem recursos absolutamente. O objetivo era matar por inanição as instituições. E isso teria acontecido se não houvesse a mudança de governo de 2002 para 2003. Estava exatamente nesse rumo. No rumo a discussão era, estadualiza ou privatiza? Essa era a discussão que nós tínhamos. Eram os caminhos que se nos apontavam. E aí nós temos uma virada de 2002 para 2003, e assume o governo com um outro rumo, que nunca foi o rumo de um governo socialista. É importante a gente ter claro isso. Desde o início, foi um governo de coalizão. Tá? Um governo de coalizão, mas com todas as contradições próprias de governo de coalizão e das correlações de forças de disputas internas, mas também é preciso compreender que essas disputas e os rumos tomados foram os rumos possíveis para a correlação de forças existentes naquele momento. A gente faz críticas, e quem lê as produções que a gente vem fazendo, tem críticas muito duras a esse período, mas também o reconhecimento de que houve avanços. Por isso que a gente caracteriza esse período como avanços e retrocessos. E eu vou sintetizar alguns deles para a gente poder trazer a discussão para o momento presente. Eu coloquei aqui diminuição da pobreza. É inegável que houve diminuição da pobreza no país nesse período. E isso precisaria ser muito inconsequente para achar que isso não foi um avanço. Né? A ampliação da esfera pública. Por exemplo, a criação de novas universidades públicas, a ampliação de universidades públicas, por meio, por exemplo, do REUNE, que em si já traz uma contradição. O REUNE, ele amplia, mas ele também traz problemas para dentro da universidade, porque ele amplia a infraestrutura, amplia o número de alunos da universidade, mas não amplia na mesma proporção o quadro docente e de trabalhadores. Mas a gente não pode perder de vista que aí você tem, numa mesma ação, avanço e retrocesso. Mas tem avanço. Tem avanço porque é a ampliação da esfera pública. Ainda no campo das universidades, a criação de universidades como a UNILA e a UNILAB, que são universidades criadas especificamente para o estabelecimento de relações mais horizontais, mais solidárias, tanto com os países de língua portuguesa como com os países africanos. E isso incomodou aquela elite conservadora, reacionária, retrógrada, que não pensa dessa maneira, que pensa que o Brasil deve estar sempre se ajoelhando perante os Estados Unidos da América e os países chamados de capitalismo avançado, que constituem o G6 e o G7. Isso incomodou. E esse é um dos motivos pelos quais era necessário derrubar o governo para poder acabar com essa ideia
de relação horizontal e solidária do Brasil com os outros países da América Latina e com a África. Ao mesmo tempo, nós temos o fortalecimento de programas como o ProUni, que já existia, que é contraditório, porque o ProUni aponta na direção inclusiva, mas de uma inclusão subalternizada, porque nós sabemos que o ensino superior de qualidade nesse país está na esfera pública, e aí você amplia o acesso ao ensino superior, mas na iniciativa privada, que não é onde está o ensino superior de qualidade neste país. E programas como o Pronatec, que também são programas que, ao invés de fortalecerem a ideia de formação humana integral, elas fragilizam essa ideia. Tá? Mas, por outro lado, do ponto de vista de avanços, nós tivemos as conferências intermunicipais, estaduais e nacional de educação, em 2010 e 2004, que balizaram um novo Plano Nacional de Educação 2014-2024, que tem problemas na formulação do plano, mas também representa avanços, porque apresenta metas de avanço no acesso à educação da população brasileira. Então, a síntese que eu fiz disso tudo foi que 2013 a 2016 foi um período extremamente rico na sociedade brasileira, que nós tivemos avanços nos direitos da classe trabalhadora, dentre eles, avanço na esfera educacional, embora a expectativa que se tinha era de que esses avanços fossem maiores, em meio, todos esses avanços, a alguns retrocessos. Mas nós tínhamos a disputa muito clara e os avanços em meio aos retrocessos. E o que é que nós estamos vivendo agora, a partir de 2016? O período, como eu disse inicialmente, a gente caracterizou como o período de avanço dos retrocessos. E aqui eu quero divulgar 3 fontes de estudos importantes para os nossos mestrandos. São 2 dossiês que já foram publicados este ano sobre a reforma do ensino médio, e todos eles têm textos que dialogam com o campo da educação profissional. Um dossiê que foi publicado pela revista Educação e Sociedade, do SEDES Unicamp, e é bom porque são textos que estão disponíveis de livre acesso, ninguém tem que pagar nada por eles. É um dossiê sobre a reforma do ensino médio, publicado agora em junho, julho. Tá? E um outro, publicado pela revista Retratos da Escola, que é a revista da CNTE, também sobre a reforma do ensino médio. Neste tem um texto, vários textos, dentre eles um texto meu com o professor Domingos Leite Lima Filho, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que a gente faz essa discussão mais ampla sobre o golpe, os pilares que sustentam o golpe e a tese do golpe, e as implicações disso sobre o campo da educação profissional. E ainda agora, no segundo semestre, nós teremos um outro dossiê, fiquem atentos e atentas, na revista Olos, que é uma revista lá do IFRN, onde nós vamos publicar os textos das palestras que constituíram a conferência de abertura, que foi com o professor Barata Moura, que é um pesquisador português marxista dos mais importantes a nível mundial, foi reitor da Universidade de Lisboa por 2 mandatos. E a conferência de encerramento, que foi de Gaudêncio Frigoto, além de 6 mesas temáticas com temas diversos que relacionam a educação básica, a educação profissional, no contexto da reforma do ensino médio. Esse dossiê vai sair agora no segundo semestre, o evento foi agora de 24 a 27 de julho, nós estamos organizando, e ele deve sair agora ainda no segundo semestre. Então, sugiro que os mestrandos e as mestrandas comecem a procurar e a ler e a se aprofundar nesses textos, que vai contribuir muito para vocês. Bem, mas nesse texto específico que eu estou me falando, meio de Domingos, a gente defende uma tese sobre o objetivo do golpe em curso contra a sociedade brasileira. E a gente formula da seguinte maneira nesse texto, que o objetivo do golpe é reconfigurar o Estado brasileiro, visando torná-lo ainda mais mínimo
para a garantia dos direitos sociais e mais máximo na regulação dos interesses do grande capital nacional e internacional, especialmente o capital financeiro especulativo, tanto nacional como internacional. E aí, a gente, então, vai analisar as principais medidas já aprovadas por esse governo e aquelas que estão em discussão e testar essas medidas para ver se elas atendem esses dois aspectos da tese que nós propusemos, que é diminuir a ação do Estado no que se refere à garantia dos direitos sociais e aumentar a ação do Estado no que se refere a regular os interesses do grande capital. E a primeira medida que a gente pegou foi a PEC, que foi PEC 241, que virou PEC 55, que virou Emenda Constitucional 95, que é a chamada PEC do congelamento, né? Que congela os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. Tá? Então, esta PEC é de uma gravidade terrível. Daqui a pouco eu vou colocar alguns dados sobre ela. Então, que essa PEC, que essa medida ataca os direitos sociais, me parece que está na sua essência. Não precisa buscar a confirmação da tese. E ela congela os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. Ponto. Por si só é autoexplicativa. Mas onde é que está o outro lado da tese? Que ela regula os interesses do grande capital. Ora, na mesma proporção em que ela congela os investimentos na área social, ela não altera em absolutamente nada, e os investimentos das áreas sociais, elas são recursos retirados do superávit primário, então vai congelar, vai vincular, por exemplo, em 2018, os recursos que serão destinados à educação serão um percentual do IPCA do ano passado, de 2017, tá? E até então não existia essa limitação. Então, você tem o superávit primário, aí você vai aplicar ao superávit primário um percentual do IPCA para poder ser aquilo que pode se aplicar em educação, em saúde, em outras áreas sociais. Mas esse mesmo percentual não será aplicado aos recursos que são destinados aos banqueiros para pagar não a dívida, mas a amortização do juro da dívida, a rolagem da dívida. Não há limitação nenhuma para isso. Então você retira direito social e, por outro lado, garante os recursos que o Estado vai continuar repassando, nesse caso, ao capital financeiro especulativo. Segunda medida, a Lei 13.365, de iniciativa de José Serra, de maio do ano passado, quando estava no auge do processo de golpe contra o governo, ele encaminha para o Congresso um projeto de lei para alterar a lei do regime de partilha do pré-sal. Para quê? Até então, a gente sabe que o monopólio do petróleo já foi quebrado há muito tempo, mas a lei de partilha do pré-sal garantia que, mesmo a Petrobras não participando de um consórcio vencedor para explorar petróleo no pré-sal em uma determinada região, a Petrobras estava obrigada a participar da operação de exploração. Isso para quê? Para garantir a permanência do domínio da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas pela Petrobras. O que é que o projeto de lei de José Serra fez que transformou-se em lei? Quebrou essa obrigatoriedade. O projeto de lei foi no sentido de dizer que não é mais obrigatório a Petrobras participar da exploração, da prospecção do petróleo em todas as áreas do pré-sal, que é a exploração de água profunda. Por que isso? Porque isso interessa às petrolíferas internacionais. Dominar uma tecnologia que elas não dominam, que só a Petrobras domina, principalmente por pressão do governo dos Estados Unidos da América, que tem alto interesse em explorar, investigar se há petróleo em águas profundas no Golfo do México
e na Arábia, e não tem tecnologia para isso. Portanto, era necessário pressionar o governo brasileiro para que o governo brasileiro quebrasse essa exigência com relação à Petrobras, para que eles possam se apropriar dessa tecnologia que eles não detêm. Então, era necessário fazer isso, e com o governo que estava aí não se podia fazer. Qual o remédio? Investir na derrubada do governo para poder perpetrar mais essa parte do golpe contra a sociedade brasileira, e é fato que isso já foi mudado por meio da Lei 13.365, de novembro de 2016. Tá? E o que foi que aconteceu com o Zé Serra? Quando houve o golpe, ele virou o quê? Ministro das Relações Exteriores. Por quê, gente? Para viabilizar essa medida, para concretizar essa medida, e também para fragilizar o processo de aproximação do Brasil com os países da América Latina e da África, que o Brasil estava se tornando uma liderança regional importante nesses países e ameaçando, portanto, a hegemonia do poder dos Estados Unidos da América nessa região. Então, estávamos incomodando os Estados Unidos da América. E noutra frente também extremamente importante, nos BRICS. Os BRICS estavam se fortalecendo ao ponto de que foi criado um banco dos BRICS para se contrapor à lógica dos bancos, dos organismos multilaterais capitaneados pelos Estados Unidos da América. Então, tudo isso esteve em jogo para se derrubar o governo e está em jogo agora, porque agora a ação das relações exteriores do Brasil é de fragilizar os BRICS, de fragilizar a relação do Brasil com os países da América Latina e com os países da África. Bem, outras duas medidas. Sim, nessa medida, o ataque aos direitos sociais está claro. Onde? Porque recursos do pré-sal são destinados à educação e à saúde. E se você ataca, portanto, a ação da Petrobras e, portanto, os recursos que vão sair do pré-sal, você está atacando diretamente direitos sociais. E a regulação dos interesses do grande capital, nesse caso internacional, está na essência da medida. Outras medidas, reforma previdenciária e reforma trabalhista. Reforma previdenciária. Me parece que não precisa discutir que ela ataca os direitos sociais. Me parece que está claro. Agora, onde é que está o outro lado, a outra perna da tese? Onde é que ela regula os interesses do grande capital? Também não é muito difícil de ver. O que é que está acontecendo com a classe trabalhadora, nós trabalhadores? A mensagem é muito clara da reforma da Previdência. A mensagem é a seguinte: qualquer um de nós, trabalhador e trabalhadora, só vai poder se aposentar aos 65 anos de idade, e se tiver começado a trabalhar aos 16, sem deixar de contribuir dos 16 aos 65, nem um mês. Sem deixar de recolher nem um mês para a Previdência. Isso significa o quê? Que a classe trabalhadora, que também pensa, vai entender claramente que não vai jamais conseguir se aposentar pelo teto da Previdência, que já é muito baixo. E qual é a mensagem, então? Trabalhador, seja inteligente, corra para um plano de previdência privada. Esse é o mecanismo que está colocado. Aí está a regulação dos interesses do grande capital. É a mensagem clara para o trabalhador de que, para ele ter uma aposentadoria um pouquinho mais razoável, ele vai ter que correr para o plano de previdência privada. Aliás, como se o conteúdo da medida em si não fosse suficiente para a classe trabalhadora entender isso, quando essa discussão aparece na grande mídia, como é que ela aparece como solução para o trabalhador? Ora, a solução do trabalhador é, no dia que ele começar a trabalhar, ele começa a pagar um plano de previdência privada. É isso que nos diz Miriam Leitão e seus companheiros sempre que tem oportunidade. Essa é a solução para a classe trabalhadora. Tá? Além do que, a reforma da Previdência traz um outro aspecto extremamente perverso com a mulher. Ao deixar de reconhecer
o direito da mulher de se aposentar com um tempo menor de contribuição, não por uma benesse, mas porque a mulher, na sociedade machista brasileira, ela tem dupla até tripla jornada. Porque, infelizmente, na sociedade brasileira, as tarefas domésticas ainda não são divididas por igual em todas as famílias. E a mulher lhe toca, além do trabalho externo, o trabalho interno. Por isso que há essa compensação de um menor tempo. E isso está deixando de ser reconhecido, também na reforma da Previdência. Tá? A outra medida é a reforma trabalhista. São essas 4 grandes medidas, né? É a reforma trabalhista, que também não precisa a gente discutir muito porque é que ela ataca os direitos sociais. Mas onde é que está o outro lado da medida, da tese? Os interesses do grande capital. É porque, entre aspas, né, a palavra de ordem é flexibilizar. Ao flexibilizar as relações de trabalho, ela está permitindo, dando aval aos patrões a explorarem mais a força de trabalho da classe trabalhadora. Veja bem, uma das medidas, ela é incrível, né? Acho que todos já devem ter ouvido, mas acho que nesse momento é bom a gente reiterar, é aquela da história de que o negociado vale mais do que o legal. Né? Então, qual é o pressuposto, entre aspas, que eles sabem que não é verdade? É de que a relação entre patrão e empregado ela é simétrica, são 2 polos com a mesma força, e 2 polos com a mesma força podem negociar, e o que ele negociar está acima da lei. Ora, mas a gente sabe que a coisa não é bem assim. Um exemplo, jornada de trabalho de 8 horas. Jornada de trabalho é 8 horas. Mas o patrão está precisando muito produzir mais e quer que eu trabalhe mais. Então vamos para um acordo coletivo, propor 10 horas de trabalho. Qual é o poder que o trabalhador vai dizer que não? Ele diz que não, está certo, então você está demitido, aí eu contrato outra lei que vai aceitar o acordo. Simples como assim. Percebe? Porque esse dispositivo do negociado valer mais do que o legal, ele já existia, mas com um condicionante. Ele pode ser colocado em prática quando for para melhorar a situação do trabalhador. E isso desapareceu, em nome da flexibilização das relações de trabalho. Então, gente, essas 4 medidas, pensamos nós, que elas se enquadram perfeitamente na tese, que é reduzir gastos sociais e regular os interesses do grande capital. Tá? Tudo isso em detrimento de quem? Tem um público muito específico a quem se dirigem essas medidas. É a classe trabalhadora mais empobrecida deste país, que são os que tiveram os maiores ganhos naquele ciclo anterior que a gente se referiu. Então, é um contra-ataque do capital às conquistas sociais da classe trabalhadora mais empobrecida desse país. E o que é grave é que esse segmento populacional, que é majoritário, parece não ter se dado conta disso. E aí cresce muito a importância do nosso papel. O nosso papel enquanto educador, enquanto educadora, enquanto intelectuais orgânicos. E aqui eu quero fazer um chamamento, né, aos queridos mestrandos que estão iniciando o programa agora, é que vocês não devem encarar a entrada no Prof. EPT como mais um curso a ser feito na sua trajetória acadêmica. Penso que os professores do Prof. EPT e os mestrandos do Prof. EPT têm um compromisso muito maior. É um compromisso com a formação humana integral, compromisso com a formação de professores, de pesquisadores, intelectuais orgânicos de um projeto de sociedade. Acho que esse é o grande desafio. Vocês vão vir aqui, vão fazer um curso, vão ter o título de mestre, alguns, dependendo do lugar onde trabalha, vão ter um aumento na remuneração por terem se tornado mestre, mas não podemos pensar que essa é a questão central. A questão central é um projeto de formação humana
emancipatória da classe trabalhadora e vocês, tanto os colegas docentes, como os mestrandos, como intelectuais orgânicos, no sentido gramsciano mesmo, desse projeto. Esse é o grande fim. É por isso que nós precisamos lutar. Bem, a partir desse contexto todo, dessas 4 grandes medidas que são macro, vem as medidas, estão sendo encaminhadas as medidas que são de aprofundamento ou de materialização dessas 4 grandes medidas. E no campo da educação nós já tivemos a nossa, que é a reforma do ensino médio. Tá? A reforma do ensino médio e a Base Nacional Curricular Comum, como o Vigílio me lembra muito bem aqui. E aí eu quero falar um pouco sobre a reforma do ensino médio, porque como nós compreendemos a educação profissional não como algo isolado que existe para atender a demanda do mercado, mas a educação profissional como parte, como direito, como parte da educação básica, a relação entre ensino médio e educação profissional é muito estreita e é muito cara para nós. Né? O ensino médio integrado representa essa importância que a gente dá à relação entre o ensino médio e a educação profissional. E aí, eu começo afirmando que há realmente motivos para reformar o ensino médio no país, porque o ensino médio no país ele é realmente muito problemático. Mas quais são os verdadeiros motivos para reformar o ensino médio? E eu coloco, ora, é realmente necessário reformar o ensino médio? E eu estou me referindo aqui fundamentalmente às redes estaduais, tá? O que eu vou falar agora não dialoga muito neste momento com a nossa realidade, mas pode dialogar daqui a alguns anos, se a emenda constitucional 95 persistir e se a reforma do ensino médio persistir. Mas, principalmente para as redes estaduais, que é onde está a absoluta maioria da matrícula do ensino médio desse país, é onde a classe trabalhadora pobre estuda, é lá. Tá? E, portanto, o endereço, mais uma vez, das medidas é contra exatamente essa classe trabalhadora empobrecida do país. Então, é necessário reformar o ensino médio porque é necessário melhorar as estruturas físicas das escolas. É necessário que os professores tenham carreira, tenham remuneração digna, possam ter dedicação exclusiva e trabalhar numa escola só como nós trabalhamos. É necessário o incentivo à formação inicial e continuada dos trabalhadores em consonância com um plano de carreira. É necessário que as escolas conheçam as diferentes juventudes e com elas dialogue. É necessário democratizar efetivamente a gestão das escolas. É necessário buscar a garantia da permanência e a aprendizagem dos estudantes na escola. E algo que poderia parecer até meio, assim, estranho, né? Para alguém que viesse de fora do país, vindo de um país, por exemplo, onde a educação realmente é direito de todos, é necessário reformar o ensino médio para que as escolas tenham professores de todas as disciplinas o tempo todo e formados para atuar naquela disciplina. O que, infelizmente, não é a verdade de grande parte das escolas públicas desse país. Ter professor de todas as disciplinas e que o professor que atua em cada disciplina seja formado para aquela disciplina na qual ela atua. Mas, diferentemente disso, o que a reforma faz? Já que esse é um problema, o que a reforma faz? Acaba com a obrigatoriedade da disciplina, porque eu não tenho mais disciplina, não vou ter mais falta de professor. Essa é a lógica da reforma. Né? Se eu tenho disciplina que não tenho professor, então eu deixo de ser obrigatória as disciplinas, eu não tenho mais a disciplina, portanto, acabei o problema da falta de professor. Essa é a lógica. Bem, então os motivos para reformar seriam esses. Mas quais os motivos alegados, então, para reformar o ensino médio? E, juntamente com isso, a crítica a esses motivos. O primeiro deles é que o problema do ensino médio é curricular, é de organização do currículo. Essa é a primeira grande falácia.
Se o problema maior do ensino médio brasileiro fosse de arranjo curricular, nós já tínhamos resolvido, porque já reformamos tantas vezes mexendo na organização do currículo, que não é possível que não tivesse acertado ainda. É que o problema essencial não é esse, o problema essencial é o que eu falei anteriormente. São as condições materiais concretas de funcionamento que não existem. E então você pode ir mudando o currículo, inventando moda, uma atrás da outra. E aí você vai jogando uma cortina de fumaça para a população, enganando a população, dizendo que o ensino médio é ruim porque tem disciplina demais. E que, portanto, o remédio é flexibilizar, criando as tais ênfases, para que o estudante tenha o direito e o protagonismo de optar por que ênfase ele vai estudar. Olha só, isso é um discurso falacioso e ideológico, porque, na verdade, a criação das ênfases, juntamente com a criação das ênfases, vem o quê? A redução da carga horária do ensino médio e, portanto, um ataque frontal, como diz o meu colega Ronaldo Lima, da Universidade Federal do Pará, um ataque frontal ao conceito do que significa educação básica. E ensino médio como última etapa da educação básica. O que é que a medida está fazendo? Ela está retirando o direito do acesso ao conhecimento das disciplinas gerais aos sujeitos do ensino médio que estudam nas escolas públicas estaduais, porque as escolas privadas não vão fazer essa redução, porque elas trabalham pela lógica da qualidade total, que é atender o que o cliente quer. E o cliente da escola privada quer o quê? Ir para o ensino superior. E qual é o parâmetro de entrada no ensino superior? Essas disciplinas. Portanto, a escola privada não vai reduzir esses conhecimentos. Quem vai reduzir é a escola estadual por força da lei e pela falta de condições materiais, percebe? A carga horária mínima do ensino médio até a reforma, com essas disciplinas todas, era de 2.400 horas, a mínima. Onde é que a reforma coloca? Coloca que a máxima será a Base Nacional Curricular Comum, que é de 1.800 horas. Então você sai de um mínimo de 2.400 para um máximo. Significa que pode ser menos, porque o máximo é 1.800 horas, a lei é absolutamente clara nisso. Então é retirada do direito de acesso ao conhecimento aos sujeitos, filhos da classe trabalhadora mais empobrecida desse país. Então essa é a questão central da medida. A outra, as tais ênfases, né? Diz o seguinte, que é flexível porque o estudante vai escolher se aprofundar ou em ciência da natureza, ou em ciências humanas, ou em linguagens e suas tecnologias, ou em matemática, ou na ênfase técnica profissional. Muito bem. Não sei em Goiás, mas no Rio Grande do Norte existem muitos municípios que só tem uma escola de ensino médio. E a lei não coloca que todas as escolas vão ter que oferecer todas as ênfases. Aliás, a lei nem coloca que todos os sistemas vão oferecer todas as ênfases. A lei coloca que são os sistemas de ensino, portanto, cada estado, que vai decidir quais ênfases oferecerá e em quais escolas oferecerá as tais ênfases. Então, se um estudante está no município que só tem uma escola de ensino médio, que falta um monte de professor de determinada disciplina, o que é que ela vai fazer? Ela vai escolher a ênfase que tem professor. E o estudante daquele município que quer outra ênfase vai fazer o quê? Se mudar de município? Não, porque ele não tem dinheiro para fazer isso. Ele vai se submeter. Então, a flexibilidade, na verdade, é um engessamento. Veja a gravidade disso. O que isso tem, se a gente pode denominar outra expressão diferente de regressão social para essa situação que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. E o que é pior, repito, o alvo, os principais atacados, não se deram conta. E a gente tem que fazer uma reflexão do nosso papel, de por que é que nós não conseguimos dialogar com a sociedade, no sentido de que a sociedade se dê conta de que isso está acontecendo. Tá? Então, é um papel nosso. E o terceiro pé da reforma é a história da escola em tempo integral. E aí não é preciso
ir muito longe, nem fazer muita elucubração para compreender que também não existe intencionalidade de fazer uma escola de tempo integral de verdade. Nada contra a escola de tempo integral. Mas olha, a escola de tempo integral para fazer o quê? Para colocar o estudante lá para fazer o quê? Veja bem, um raciocínio bem simples, e a gente conversava hoje na hora do almoço sobre isso. Eu tenho uma escola de 1.000 alunos, sendo 500 pela manhã e 500 à tarde. Aí eu vou fazer de tempo integral. Os 500 da manhã também vão para a tarde. E os 500 da tarde? Vão para outra escola. Então eu precisaria ampliar o número de escolas para eu poder ter uma grande quantidade de escola de tempo integral. E o número de professores. Mas a emenda constitucional 95 diz que os gastos em educação estão congelados por 20 anos. Então o que vai ser essa escola de tempo integral? Um depósito. Sabe qual é o discurso que fundamenta por trás? A lógica que fundamenta por trás é aquela lógica de que é melhor a criança na escola do que estar na rua fazendo besteira. Portanto, vamos criar um grande depósito de crianças e adolescentes para tirá-los da rua. Não é para melhorar a qualidade da formação, ao contrário, é para precarizar a qualidade dessa formação. Então, essas três bases são bases absolutamente falsas e falaciosas da reforma do ensino médio. Então, na verdade, o objetivo é a radicalização da dualidade entre uma escola para quem pode pagar e a escola para os desvalidos que dependem do Estado. Mas isso tem um sentido maior teórico, do ponto de vista do liberalismo, que é o seguinte, e aqui eu vou fazer essa reflexão teórica, que penso que cabe muito bem no ambiente que a gente está de pós-graduação. O capital, ele vive de gerar mais-valia a partir da força de trabalho que ele compra. Ele compra a força de trabalho, e essa força de trabalho produz mercadorias, e aí ele gera mais-valia. Só que a força de trabalho tem um preço. E a força de trabalho altamente qualificada, ela é cara, e a força de trabalho medianamente qualificada, semi-qualificada ou desqualificada, ela custa barato. E o sistema produtivo, ele necessita de muito mais força de trabalho semi-qualificada, pouco qualificada ou desqualificada, do que força de trabalho altamente qualificada, cuja formação é cara. Ora, voltando para a primeira fala, se o papel da educação no projeto societário hegemônico é atender o que interessa ao mercado, o mercado não demanda por força de trabalho altamente qualificado de todos os trabalhadores. Então, se o papel da escola é atender o mercado, para que a escola formar pessoas formar todos e todas de maneira igualitária e altamente qualificado? Não tem correspondência para essa lógica de economia de mercado. Então, é necessário ter uma pequena parcela de força de trabalho altamente qualificada, que o capital precisa, e o restante não precisa gastar tanto dinheiro. Portanto, é isso que está, é o barateamento do custo da formação para contribuir com essa lógica e o rebaixamento do custo da força de trabalho da classe trabalhadora. E eles não foram buscar isso. Eles não são inocentes, né? Teoricamente. Isso está escrito literalmente pelo pai do liberalismo clássico, Adam Smith, no livro extremamente conhecido de todos e todas que acho que conhecem, Riqueza das Nações. E eu vou ler o trecho de Riqueza das Nações aqui. O que é que ele nos ensina? Diz Adam Smith: embora as pessoas comuns não possam, em uma sociedade civilizada, ser tão bem instruídas como as pessoas de alguma posição e fortuna, podem aprender as matérias essenciais da educação: ler, escrever e calcular.
em idade tão jovem que a maior parte, mesmo daqueles que precisam ser formados para as ocupações mais humildes, tenham tempo para aprendê-las antes de empregar-se em tais ocupações simples e humildes. Com gastos muito pequenos, o Estado pode facilitar, encorajar e até mesmo impor a quase toda a população a necessidade de aprender os pontos mais essenciais da educação. Acontece que o Estado, com isso, ofere considerável vantagem de instrução do povo, pois, afinal, o povo instruído, nesses termos, e inteligente, é sempre mais decente e ordeiro do que um povo ignorante e obtuso. Então, ou seja, não há inocência. Não há inocência. Há realmente um projeto de rebaixamento da formação da classe trabalhadora, porque não é necessário, apesar de todo esse discurso aí, da falta de empregabilidade e tudo, na prática, o setor produtivo necessita de uma pequena quantidade de trabalhadores altamente qualificados e uma grande massa de trabalhadores para o tipo de sociedade que a gente vive, para o tipo de economia periférica que a gente vive. Na medida em que a gente desloca isso para os países de capitalismo avançado, essa relação diminui. Exige-se uma maior formação qualificada da força de trabalho, mas no nosso caso não, e portanto não tem para que gastar tanto. E essa força de trabalho altamente qualificada vai se formar onde? Ora, paga-se por essa formação e no ensino superior pressiona-se para que o Estado garanta o ensino superior público de qualidade para esses que vêm da trajetória da escola privada. E para os mais pobres, o ProUni. Bem, diante desse contexto, eu ia passar por uma outra discussão aqui, mas vou saltar. Eu vou chegar agora para o programa, tá? Eu ia fazer uma discussão, mas eu vou só dizer o que eu ia discutir, para se alguém se interessar, na hora do debate, a gente debater. Eu discuti um pouco sobre a necessária organização da resistência a esse processo. E o que é que a gente pode fazer desde os institutos federais para resistir a esse processo? Desde já, eu venho defendendo isso em todos os espaços por onde passo, que nos institutos federais a gente não está obrigado a aplicar a lei da reforma do ensino médio, por várias razões que a gente pode discutir no debate. Mas agora eu digo assim, gente, depois desse contexto todo que a gente coloca, o que é que cabe a um programa de pós-graduação estrito sensu em educação profissional e tecnológica? Qual é o papel do Prof. EPT IF Goiano Morrinhos? E é essa a reflexão final que eu quero trazer. E eu trago aqui o que é que eu compreendo, qual é o sentido da pós-graduação estrito sensu em EPT, tá? E aí eu retomo algo que eu adiantei anteriormente, que é, o sentido não é apenas formar mestres, pessoas que vão fazer mais um curso. O sentido é um processo de formação de intelectuais orgânicos a um projeto societário. Um projeto societário que tenha como eixo estruturante a formação integral e igualitária de todos, como educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Então, nesse sentido, penso que o sentido da pós-graduação em estrito sensu, especificamente do Prof. EPT, é contribuir para a constituição da educação profissional como um subcampo da educação, visando a elevação de sua qualidade social, considerando as suas inter-relações com a educação básica, por meio da produção do conhecimento e da formação de intelectuais orgânicos a esse projeto societário que a gente vem defendendo. Para isso, é necessário desenvolver pesquisas centradas em objetos referentes à educação profissional e tecnológica, focalizando os processos formativos primordialmente integrados à educação básica pública. Fortalecer e consolidar os grupos e núcleos de pesquisa e fomentar a cultura e as práticas de investigação
por meio de diferentes programas institucionais. Ampliar a cooperação com outras instituições acadêmico-científicas em nível local, regional, nacional e internacional, articulando estudos, pesquisas e outras estratégias que convirjam para a produção do conhecimento em educação profissional. E outro aspecto que eu considero fundamental é o fim da pós-graduação em estrito senso é produzir conhecimento. Conhecimento se produz por meio de pesquisa, e pesquisa se realiza nos grupos de pesquisa. Portanto, é fundamental estruturar e fortalecer os grupos de pesquisa e que professores e estudantes participem efetivamente desses grupos de pesquisa, das ações desses grupos de pesquisa. Essa, penso que é uma ação estruturante fundamental. A constituição dos grupos, definir as pesquisas que serão realizadas e a agregar os estudantes aos grupos de pesquisa conforme a linha de pesquisa do orientador e das pesquisas em desenvolvimento. Por isso eu coloquei aqui, estabelecer vinculação estreita do programa com os grupos de pesquisa e desses com os projetos de pesquisa, visando incluir professores e estudantes nos projetos de pesquisa, pois essa é a base material para a garantia da produção acadêmica de qualidade, a produção acadêmica qualificada. Tá? Bem, finalizo retomando a minha primeira considerações sobre os projetos societários em disputa. Reconhecidamente, estamos em uma fase de extrema regressão social, mas nós precisamos compreender que a história ela vai por ciclos, e ela nunca, os ciclos sempre se abrem e se fecham. Então, esse ciclo que se abriu agora, ele vai se fechar em algum momento. Isso não vai continuar eternamente. A história não acabou como queria Fukuyama. Tá? A história não acabou. Portanto, esse ciclo vai se fechar. A duração desse ciclo vai depender de quê? Da correlação de forças. E aí, portanto, eu acabo lendo Florestan Fernandes, quando ele diz: a história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens, eu acrescento, e mulheres, em grupos e confrontando-se como classes em conflito, que fecham ou abrem os circuitos da história. Muito obrigado.